vocês estão? Aqui quem fala é a professora Tânia, da Escola Estadual Cassiano Mendes, professora de Química. Todos vocês já me conhecem, né? Bem, na aula passada, a gente viu sobre as concentrações das soluções e começamos falando sobre a concentração em quantidades de matéria, que a gente chama de concentração molar, tá? Lembrando que esse termo a gente fala, mas o termo correto é concentração em quantidade de matéria. Hoje vamos falar da fração em quantidade de matéria, que a gente vai também chamar de fração molar, tá? É só uma questão de abreviação, mas lembrando que o nome correto é fração em quantidade de matéria. O símbolo da fração molar é X. O que eu preciso lembrar? Toda vez que eu tiver o índice 1, lembra disso? A gente está falando do soluto. Toda vez que eu tiver o índice 2, a gente está falando do solvente. E existem duas fórmulas que nos permitem calcular a fração molar, tanto do soluto quanto do solvente. Então, lembrando, toda vez que tivermos o 1, estamos falando do soluto. Então, nesse exemplo aqui, ó, X1, o que é X1? X1 é a fração molar do soluto. Então, a fração molar do soluto é igual a quem? A N1. O que significa N1? N1 significa número de mols do soluto. Então, número de mols do soluto dividido pelo número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Então, X1, fração molar do soluto, é igual a N1, número de mols do soluto dividido pela soma do número de mols do soluto com o número de mols do solvente, certo? A fração molar do solvente, que a gente chama de X2, por que X2? Porque o 2 refere-se ao solvente. Então, a fração molar do solvente quer dizer o quê? Que eu vou ter o número de mol do solvente dividido pelo número de mol do soluto mais o número de mols do solvente. Então, N2, número de mol do solvente, N1, número de mol do soluto, mais N2, número de mol do solvente. Para ficar mais claro, nós vamos fazer dois exemplos. O primeiro exemplo é esse aqui, ó. Qual é a fração molar, fração em quantidade de matéria, do soluto e do solvente para uma solução formada por 10 mols de glicose dissolvidos em 9 mols de água. Então, o que a gente vai fazer aqui? Achar a fração molar da glicose e a fração molar da água. Toda solução, quando eu tenho água dissolvido na solução, a água é o solvente. Então, vamos começar pela fração molar do soluto. Então, o que nós temos aqui? O N1, que é quem? Que é a glicose, que vai ser 10 mols. E a gente vai ter o N2, que vai ser a água, que é o solvente, que vai ser 9 mols, certo? Embora a quantidade seja diferente, como a glicose é dissolvida pela água, a água é o solvente, a glicose é o soluto. Então, calculando a fração molar do soluto, fração em quantidade de matéria do soluto, olha a fórmula aqui, N1 sobre N1 mais N2. Então, vamos lá, X1 vai ser igual, quem é N1? 10 sobre 10 de novo, mais 9, que é o N2. Então, X1 vai ser igual a 10 dividido por 19. 10 dividido por 19 dá aproximadamente 0,53. Fração molar não tem unidade, porque aqui é mol e aqui também é mol. Quando você corta, não sobra nada. Essa é a resposta final. Agora, vamos calcular a fração molar do solvente, que é o X2. Então, X2 está aqui a fórmula, vai ser o quê? Número de mol do solvente
dividido pelo número de mol do solvente mais o número de mol, deixa eu trocar aqui, número de mol do soluto mais o número de mol do solvente. Então, X2 vai ser igual a quanto? N2 é quanto? 9 sobre N1, que é 10, mais o N2, que é 9. Então, X2, fração molar do solvente, vai ser igual a 9 dividido por 19. 9 dividido por 19 vai ser igual a 0,47. Resposta final. A gente tem uma curiosidade a respeito da fração molar, que é uma forma de vocês até verificarem se a conta está certa. Toda vez que você soma x1 com x2, a resposta tem que dar 1. Se der um valor diferente de 1, ou muito, tipo assim, se der 0,99 está correto, mas se der um valor muito diferente de 1, você vai olhar alguma coisa e você errou. Então, repetindo aqui, ó, se eu somo x1 mais x2, vai ter que ser igual a 1. Vamos ver se a nossa está correta? X1 aqui, 0,53. X2, 0,47. E quanto é 0,53 mais 0,47? Não é 1? Então, nossa resposta está correta, certo? Então, esse é o primeiro exemplo. A seguir, nós vamos ver um segundo. Ao invés de usar mol, nós vamos usar a massa. Para vocês verem que dá para a gente fazer do mesmo jeito, utilizando conceitos que a gente já conheceu na aula anterior, certo? Então, vamos lá. Então, aqui no nosso segundo exemplo, a gente vai ver agora que está me dando massa. O que eu preciso me lembrar toda vez que eu tenho massa e estou falando de mol? Eu tenho que achar a massa molar ou o número de mol, não é assim? Então, vamos lá. Essa questão aqui, repetindo, fração molar é a mesma coisa que fração em quantidade de matéria. Estou usando erroneamente o termo fração molar apenas para abreviar. É até um costume que a gente tem, porque a gente aprendeu usando fração molar. Mas o termo correto pelo IUPAC é fração em quantidade de matéria. Então, vamos lá. Calcule as frações molares de uma solução formada por 80 gramas de hidróxido de sódio dissolvidos em 900 gramas de água. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou achar a massa molar de cada um. Hidróxido de sódio, a gente viu na aula passada. Sódio pesa 23, oxigênio pesa 16, hidrogênio pesa 1. Então, 23 mais 16 mais 1 corresponde a 40. Então, 40 gramas. Água. Hidrogênio pesa 1, como são 2, mais 16 do oxigênio aqui, 18 gramas. Achamos as massas molares. Aí vamos agora achar o número de mol. Tem uma fórmula que fala assim, ó, que o número de mol, que é esse N que a gente vai precisar ali, do soluto, por exemplo, é igual a massa do soluto dividido pela sua massa molar. Então, repetindo, N1, que é o número de mol do soluto ali, é igual a massa do soluto sobre sua massa molar. Eu vou fazer isso aqui para eu poder achar o N1, o N2, para poder depois aplicar na forma de fração molar. Então, vamos achar o N1. A gente tem os dados ali, ó. Quem que é o N1 nesse caso aqui? Eu tenho hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, dissolvida em água. O que eu falei? Toda vez que eu tiver água, a água é o solvente. Então, se a água é o solvente, o hidróxido de sódio é o soluto, vai ser o nosso N1 ali. Então, qual é a massa de soluto que a gente tem? 80 gramas. Qual que é a massa molar do hidróxido de sódio? 40 gramas. Então, 80 dividido por 40 vai ser igual a 2. Ou seja, nessa solução, a gente vai ter 2 mols de hidróxido de sódio.
Aí vamos achar agora o número de mol do solvente, que é o N2. Aplica a mesma fórmula. Massa do soluto dividido por sua massa molar. A mesma coisa, a única coisa que muda aqui é o número, só para identificar se eu estou falando do soluto ou se eu estou falando do solvente. Então vamos lá, o N2, que é a água, a gente já viu aqui que tem quanto de água? 900 gramas. Então 900 gramas de água dividido pela massa molar da água, que é 18 gramas. 900 dividido por 18 vai dar 50 mols. Então achamos aqui o N1 e achamos o N2. Sabendo então o N1 e o N2, agora a gente vai calcular as frações molares que a gente já sabe também, usando aquelas duas formulinhas ali, do X1, fração molar do soluto, fração em quantidade de matéria do soluto, X2, fração em quantidade de matéria do solvente. Então, pegando aqui o X1, que é igual a quem? N1, quem que é o N1? 2. Sobre N1 mais N2. Então, o N1 é 2 e o N2 é 50. Então, 2 sobre 2 mais 50. Então, X1, fração do soluto, vai ser 2 dividido por 52. 2 dividido por 52 é aproximadamente 0,04. Vou guardar isso aqui para depois a gente confirmar se a resposta está certa. Vamos calcular agora o X2, que é esse daqui, que é a fração molar em relação ao solvente. Então, vou precisar do N2, que é quanto? 50. Sobre quem? O N1 mais o N2. Quem é o N1? 2 e o N2 é 50. Então, X2 vai ser igual a 50 dividido por 52. X2 vai ser igual a 0,96. Como que eu vou saber se isso aqui está correto? Aí a gente vai fazer aquilo que eu mostrei no exemplo passado. Nós vamos somar aqui, ó, X1 mais X2 tem que ser igual a 1. Então, a soma dos dois tem que ser sempre 1. Vamos ver se está certo? 0,04 mais 0,96 vai ser igual a 1. Então, nossa resposta está corretíssima, não é assim? Bem, então isso aqui é o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Vocês podem ver que tudo que a gente está falando, vocês já viram em outro momento nas nossas aulas. Quem tiver alguma dúvida, eu vou estar online no horário da nossa aula da escola. É só vocês me chamarem que a gente vai tirar essas dúvidas de vocês. Vou postar as atividades mais adiante, certo? Eu quero que vocês façam direitinho. E eu já gostaria de adiantar que na apostila, a atividade número 5, onde tem letra A e letra B, eu não quero que vocês façam a letra A da forma como está. Está escrito assim, ó, calcule a molaridade da solução resultante. A letra A não é para vocês fazerem, porque a gente não estudou molaridade, certo? Então, só calculem as frações molares das substâncias lá, certinho, gente? Então, assim, eu espero que fique claro, que todo mundo tenha entendido. E a semana que vem a gente volta com mais assunto, mais matérias, mais coisas bacanas para a gente aprender. No mais, fiquem bem, fiquem em casa. Um beijo, um cheiro e até a semana que vem, se Deus quiser.